Nessa aula, o professor Carlos Barbosa vai introduzir o tema servidor público. Para começar, ele vai analisar a Lei número 8.112 de 90, que trata do regime jurídico do servidor público federal. Vamos entender os conceitos iniciais deste assunto. Boa aula! Olá pessoal, olá galera, grande abraço. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbosa, sou professor de Direito Administrativo aqui no curso. Daremos início ao estudo da Lei 8.112/90, tá? E vamos lá. Carlos Barbosa é advogado, especialista e professor de cursos preparatórios para concursos públicos. Na aula de hoje a gente vai dar início ao estudo nas disposições preliminares da Lei 8.112. Primeiramente, a gente tem que entender essa Lei 8.112 à luz da Constituição Federal. Como assim, professor? Bom, a Lei 8.112, tá, ela gera, tá, todas as regras normativas aplicáveis ao servidor público da União. O servidor público federal. A Lei 8.112 é a regra, é o Estatuto do Servidor Público Federal, ocupante de cargo efetivo e ocupante de cargo em comissão. Ela estabelece todas as regras, sejam elas regras trabalhistas, sejam elas regras previdenciárias aplicáveis ao servidor público da União, de suas autarquias e fundações públicas. No entanto, pessoal, para começar a estudar a Lei 8.112, a gente tem que entender a abrangência dessa lei e as formas de normatividade, tá, aplicável a ela, as formas aplicáveis à Lei 8.112. Como assim? Primeiramente, quem é servidor público federal? A gente sabe, servidor público federal é o ocupante de cargo público efetivo, ou seja, aquele que passou em um concurso público, e o ocupante de cargo em comissão, aquele livremente nomeado para a direção de função, para a função de direção, chefia e assessoramento. Esse servidor, tá, da União, autarquia e fundações públicas federais, eles são regidos pelo Estatuto, são os servidores estatutários federais. Então a Lei 8.112, ela foi criada justamente para esses indivíduos, tá? São esses indivíduos que são regidos pela Lei 8.112. Qualquer um outro servidor da administração pública que não seja estatutário, ou ele será seletista, que é o caso dos ocupantes de emprego público, né? Nesse caso, os ocupantes de emprego público, eles são regidos pela CLT, são seletistas. As regras são as regras aplicáveis à iniciativa privada, normalmente também aplicável aos ocupantes de emprego público. E também aqueles que ocupam, tá, uma função temporária. Aqueles que ocupam uma função temporária, eles possuem um regime especial. Eles não são estatutários, eles não são seletistas, mas eles possuem um regime especial. Primeiramente, então, a gente viu a abrangência da Lei 8.112, ou seja, é aplicável ao servidor público federal. Ocupante de cargo público. Bom, pessoal, o que é um cargo público? Olha só, gente, quando o servidor ele ocupa uma unidade administrativa, claro, dentro da organização administrativa, essa unidade administrativa ela é denominada cargo público. Esse cargo público é criado por lei, tá? Ele é criado por lei. A sua remuneração, a remuneração daquele que ocupa um cargo público é feita pelos cofres públicos. É uma segunda característica. Os cofres públicos remuneram o servidor ocupante de cargo público. Tudo bem? E detalhe, todo cargo público tem atribuições e nomenclaturas próprias. Tá? Então, o cargo público é criado para determinada função com denominação e atribuições próprias. Isso é um cargo público. Tudo isso está estabelecido na Lei 8.112. Contudo, a gente tem que entender o seguinte: como é que se ocupa um cargo público? Como é que se preenche um cargo na administração pública? Será que somente através de concurso público? Será que é necessário, será que é possível o preenchimento de um cargo público sem concurso público? E as hipóteses de emprego público também são preenchidas por meio de concurso ou é necessário um processo de seleção? Pessoal, vamos esclarecer algumas observações agora. Vem comigo até a lousa, vamos fazer um esquema introdutório da Lei 8.112. Olha só, Lei
8.112/90, tá? Que é o Estatuto do Servidor Público Federal. É o Estatuto, vamos lá, do Servidor Público, claro, Federal. Isso. Para a Lei 8.112, quem é o servidor público federal? Coloca aí, pessoal, olha só. A nossa fichinha tem que ter abrangência. A abrangência dessa lei. Quem é o servidor público federal? Fácil demais, olha só, é o ocupante de cargo público. Ocupante de cargo público. Seja esse cargo público efetivo. O que é um cargo público efetivo? É aquele preenchido por um servidor concursado ou um cargo público em comissão, que é aquele cargo público preenchido através da livre nomeação, livre exoneração. Esses indivíduos aqui, eles são considerados servidores públicos federais. Tudo bem? Tudo bem. A questão é o seguinte, cargo público. O que é um cargo público? Quais são as características que a gente acabou de falar, pessoal? Isso, olha só que legal, que divertido, olha só. Cargo público, tá? É uma unidade criada por lei, óbvio, não é isso? Tá? Com atribuições próprias, verdade, tem atribuições próprias, né, professor? Sim, tem atribuições próprias. Cada cargo com suas atribuições, né? É tipo, ado, cada um no seu quadrado. Criada por lei, atribuições próprias, remuneração paga pelos cofres públicos. Remuneração pelos cofres públicos. Pessoal, estamos diante, então, tá, dessa parte introdutória da abrangência do Estatuto do Servidor Público Federal. É o ocupante de cargo público por quem? Pelos servidores da União, suas autarquias e fundações públicas. Tudo bem? Tudo bem. Uma segunda diferenciação que a gente tem que fazer aqui, como é que se preenche um cargo público, como é que se preenche uma unidade administrativa, obviamente, né? Dentro daqueles critérios estabelecidos na Constituição Federal e na Lei 8.112. Lembrando que o nosso estudo está sendo feito da Lei 8.112/90 à luz da Constituição Federal. Ou seja, a gente está introduzindo vários informativos do artigo 37 ao 41, tá? Na análise da Lei 8.112/90. Tudo bem? Então vamos lá. O Estatuto do Servidor Público Federal. Como é que a gente preenche, então, uma unidade administrativa? Quais são os requisitos, a forma de preenchimento? Coloque aí, pessoal. Formas de ingresso na administração pública. Quais são as formas de ingresso na administração pública? Existem 3 formas. Olha só. A primeira forma de ingresso na administração pública é aquela que a gente já conhece comumente aí, tá? E que a gente até pretende fazer um dia. É o concurso público. Concurso público é a primeira forma de ingresso, é o primeiro meio, tá? Estabelecido dentro do ordenamento jurídico para se preencher uma unidade na administração. Mas não é somente concurso público que existe como forma de ingresso. Você pode ingressar na administração pública também através, tá, da livre nomeação. É aquela nomeação, tá, em que a administração pública, com base na confiança, nomeia alguém para ocupar um cargo em comissão ou uma função de confiança. A gente vai estudar isso daí. É a segunda porta de ingresso na administração. Você tem a porta do concurso, você tem a porta da livre nomeação e você também tem uma porta, tá, chamada porta do processo seletivo simplificado. Processo seletivo simplificado. O processo seletivo simplificado, tá, ele é utilizado para atribuir a alguém uma função temporária, tá? O indivíduo ele não preenche uma unidade na administração, não.
ele só recebe atribuições temporárias, tá? Quando a administração pública necessitar desse serviço, tá? Que não tem como efetividade o preenchimento de uma unidade. Basta a execução de uma atividade temporária. Não há necessidade do preenchimento de uma unidade administrativa. Então, olha só. Concurso público, nomeação ou livre nomeação. Alguns doutrinadores mais técnicos chamam a nomeação de nomeação ad nutum. E o processo seletivo simplificado, que é criado aí e estabelecido, tá? Para a função, chamada função temporária. Tudo bem? Pessoal, olha só. Quero fazer uma observação seguinte. Olha que interessante. O concurso público, ele é utilizado, então, para cargo público efetivo e emprego público. Tudo bem? Nomeação, ele é utilizado, a livre nomeação, para o preenchimento de um cargo em comissão ou atribuir a alguém, algum servidor, tá, uma função de confiança. E o processo seletivo simplificado, ele é utilizado para atribuir a alguém, tá, uma função temporária, atribuições temporárias dentro daquilo que a administração pública necessita. Tudo bem? Agora, preste atenção. A utilização deste e de outro instituto depende sempre do ordenamento jurídico. De forma alguma, a administração pública tem liberdade de escolha do instituto, tá, e do seu processo de seleção. Tranquilo? Olha só, vamos dar uma analisada agora como é que essa questão vem sendo cobrada em concurso público. Vamos lá. Vem comigo aqui até o nosso quadro. Vamos ver uma questão de concurso relacionada a essa matéria. Vamos lá. Questão de concurso. Para o preenchimento de emprego público e cargo público efetivo, é necessário o quê, pessoal? Olha só que legal, muito fácil essa questão. Letra A realização de concurso público. Beleza. Destaco, pessoal, a seguinte questão, tá? A realização de concurso público, ela é necessária, tá? Para emprego, você vai memorizar emprego, porque cargo público você já memoriza normalmente, você vai memorizar emprego público, tá? Emprego público é aquele que, apesar de ser preenchido por um servidor regido pela CLT, esse servidor, tá? Ele entra na administração pública por meio do concurso público, tá bom? Então você memoriza, por favor, esse ponto da matéria, porque essa matéria é muito interessante. Então a resposta certa é a letra A. Vamos só dar uma analisada aqui. B. Livre nomeação baseada na confiança existente entre nomeado e nomeante. Esse instituto, a gente acabou de ver, é para cargo em comissão ou função de confiança, não é isso? Isso. C. A realização de processo seletivo simplificado. Esse instituto é utilizado para quê? Para função temporária. E letra D. A realização de processo seletivo simplificado e concurso público, respectivamente. Não. Tudo aqui a gente analisa através do concurso público. Beleza? Pessoal, então vamos lá, vamos deixar um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Um grande abraço, aguardo vocês na nossa próxima unidade. Tchau! Para complementar seus estudos, você ainda pode acessar o Juricíntese e conferir modelos exclusivos de peças elaborados por profissionais especializados em práticas processuais. Você também pode acessar os indicadores econômicos, a regra de competência dos tribunais, a íntegra de códigos e normas e a tabela de atualização de débitos processuais. Confira!